Que a África só tem safari. O turismo em África é só safari. Só safari. Vou para lá? Vou para lá, África, vou ver animal direto. As pessoas me perguntam se eu já vi leão, se eu já vi onça, se eu já vi girafa. No princípio as pessoas perguntavam isso, mas agora já não. Mas Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é angolano, é africano, mora em Criciúma há 5 anos e criou um canal no YouTube para mostrar a África de um jeito diferente. Ismael Zuzi Dos Santos Gabriel. Dos Santos Gabriel, tá mais fácil, hein? Fica mais fácil. 5 anos em Criciúma já? 5 anos em Criciúma. Você veio estudar em Criciúma? Sim, eu vim estudar em Criciúma, na Unesc, né, pelo curso de Ciências Contábeis. Por que vocês decidem sair da Angola para estudar no Brasil? O meu caso foi porque eu queria algo diferente para mim, né? Porque lá em Angola eu já fazia faculdade de contábeis também. De contábeis também? Também. Vamos classificar aqui. Eu estava na terceira fase da faculdade de contábeis. Mas eu queria algo diferente para mim, né? Porque lá em Angola o estudo é mais generalizado, aqui é mais específico, né? E eu queria algo mais direcionado para a minha área, né? É muito diferente, Ismael, o estudo da Angola para o Brasil? Sim, algumas. É porque tem cadeiras específicas, assim como eu me referi, né? Tem cadeiras... Mas, por exemplo, você veio estudar contábeis. Sim. Né? Ciências contábeis no Brasil, ela é voltada para a nossa legislação. Sim, daí fazer a equivalência. Né? Fazer a equivalência com relação... É que o diploma certificado é válido lá. Ah, na Angola? Isso. O da Angola vale no Brasil, do Brasil vale na Angola, como é que é? Eu não sei mais ou menos como é que isso funciona, mas eu sei que lá é válido. Tá, minha pergunta para você é o seguinte, você criou um canal no YouTube para mostrar a África Sim. de uma maneira diferente. Sim. Né? Mas o Brasil, o que você conhecia do Brasil quando você veio para cá? Eu do Brasil eu conhecia quase tudo. Vamos falar tudo? Assim. Quase tudo eu conhecia. Por quê? Porque o meu pai morou no Brasil já, aqui, no Rio de Janeiro. Ele morou durante 2 anos no Rio de Janeiro. Né? E ele me contava histórias sobre o Brasil. Do que tempo... que ele te contava do Brasil? Ele me contava, ele morou naquela área do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, né? Me contava da vivência, do povo alegre, como é que era, o futebol. Por isso que eu me lembro muito bem, na Copa de 98, eu me lembro muito bem... O brasileiro não lembra, a gente não quer lembrar de 98. Infelizmente, mas eu torço pelo Brasil. Mas o Brasil foi triste em 98, tá de sacanagem, cara. Mas eu me lembro alguns jogos que eu vi junto com meu pai. Então foi naquela época que eu me despertei para o Brasil, vamos falar assim. Então eu conhecia, na verdade, a cultura brasileira passa muito em Angola. Passa bastante, as novelas, a gente vê quase tudo, porque os outros canais, aberto como fechado, passam em Angola. Então as pessoas conhecem e sabem muito do Brasil. Muito mesmo. Aí você veio para cá, mas você veio para Criciúma, você não foi para o Rio de Janeiro. Sim, eu vim para Criciúma por causa da Unesc. Você conhecia Criciúma lá já ou não? Não. Eu já vi um jogo, eu me lembro uma vez, o jogo do Criciúma, não lembro Criciúma com quem. Você viu lá na Angola? Isso, mas só que lá passa de madrugada, né, por causa do fuso horário. Então, eu me lembro... Você está 5 anos em Criciúma, você viu um jogo do Criciúma, de madrugada? De madrugada. Não fez mal para você? Claro que não. Fez bem. Tava bem. Nos últimos 5 anos tava ruim, né? Naquela época, eu me lembro em 2013, 2014, que estava na Série A. Tava legal. Tava legal. Daí passava alguns jogos, era de madrugada que passava. Então, eu não conhecia nada naquela época, nem sabia, nem me passava pela cabeça que eu viria para Criciúma. Tá, vem cá, você é angolano. O que o Brasil conhece de Angola? Angola teve um período muito triste da sua história. Sim. Né? Vocês vêm de uma guerra civil muito grande. Sim. O brasileiro conhece essa história? Não. Vamos falar Brasil, quando vamos me referir Brasil, vamos referir a Criciúma. E vamos falar. Porque o Brasil é muito extenso. Se falar do Rio de Janeiro, eu nunca fui para o Rio de Janeiro, então eu não sei a realidade do povo de lá, do Rio de Janeiro, mas eu conheço algumas coisas básicas do Rio de Janeiro, do pessoal de lá. Os outros angolanos que já foram lá, que já me contaram, né? Então, o criciumense sabe pouco sobre Angola e nada sobre a África.
Nada? Nada sobre a África. O que a gente pensa da África? A primeira visão que tem da África é um lugar pobre. Né, pobre, as pessoas passam necessidades e tudo mais. Essa é a visão que tem da África aqui, vamos falar aqui de Criciúma, né? Então, com esse intuito é que eu criei o canal, né? Porque as pessoas me perguntavam, tá, Ismael, como é que é lá, como é que é a vida lá? Daí eu ficava contando para um, para o outro. Daí, um dia desses, em dezembro, 27 de dezembro de 2017, daí eu falei, acho que vou criar uma conta, alguma coisa que possa mostrar a África. Explicar realmente para as pessoas. Isso, mas o meu intuito ainda não foi mostrando, explicando, mas sim mostrando por meio de fotos e vídeos. Daí surgiu a página do Instagram, né, que faz 2 anos que eu tenho a página. E foi aí que eu comecei mostrando para os amigos, passando para o outro, legal, as pessoas foram conhecendo, mas por meio da cultura. Né? E como é que é a vida na Angola? A vida em Angola, o angolano é um povo muito alegre, né? E muito tipo brasileiro, assim? Eu acho que a gente pegou, eu falo muito para os meus amigos, né? Angola e Brasil é tipo Ctrl-C, Ctrl-V. Meio parecido? Meio parecido. Né? Eu vou falar quase tudo assim, a realidade do povo, a vivência do povo, o jeito de lidar com as pessoas, a recepção e tudo mais. Eu acho que é muito parecido mesmo. Né? O que foi mais difícil para você quando chegou em Criciúma? Entender a cultura, a comida, o que te causou mais problema? O que mais me causou foi, incrível que pareça, foi o português. Português nosso? Isso. Do Brasil? Isso, porque tem muita, vamos falar assim, tem palavras que eu posso dizer no meu português, aqui não posso falar. Vai, qual que você não pode falar aqui? Aqui eu falo pila, em Angola eu não posso chegar a falar pila. Pila? Isso. Pila, 5 pila, vai. Dinheiro. Aqui é 5 pila, 5 pila é dinheiro. O que é pila? Lá é genitália. Ah, genitália, masculina ou feminina? Masculino. Pila? Isso. Que mais? Que mais? Vamos ver. Pila, então pila na Angola eu não posso, vai. Bicha. Bicha é fila. Bicha é fila. É fila, né? É. Se você falar lá para os seus amigos que você pegou uma bicha no Brasil, não tem problema. Lá não tem problema, mas aqui eu falo... tem problema. Aqui você fala, peguei uma bicha. Nada contra. Mas você peguei uma bicha no Brasil. Aqui tem problema. Complicou. Outra coisa que é... Peguei uma bicha ontem, gigantesca, você fala assim. Mais ou menos assim. Fiquei 3 horas com uma bicha. Não tem problema. Aqui é meio que assim, sabe? Você sofreu preconceito quando você chegou aqui, cara? Eu cheguei numa fase bem... Porque nós temos muitos angolanos morando aqui. Sim, eu cheguei numa fase bem, vamos falar assim, bem contraditória com relação à sociedade. Né? Porque eu cheguei na época que tinha aquela febre H1N1. H1N1. H1, a gripe, né? Essa gripe? A gripe. Daí as pessoas acham que tinham meio que receio. Veio da África, trouxe doença? Meio que assim. Né? Mas você sofreu preconceito por ser negro ou por ser imigrante? Eu acho que meio vamos colocar meio a meio. Um pouco de cada? Um pouco de cada. Né? Um pouco de cada. Mas eu na minha cabeça, eu trabalhei a minha cabeça para não sofrer com isso. Sabe? Porque o que o outro diz... Não é que eu sou. Mas você foi ofendido algumas vezes aqui, cara? Não, aconteceu? Isso não. Isso foi um preconceito subjetivo, vamos falar velado, assim. Isso. Não aquele preconceito da pessoa chegar... Tem um amigo meu que ele foi para Angola há muito tempo. Ele foi trabalhar com TI, com computação, logo depois que terminou a Guerra Civil. Ele me contou várias histórias da Angola. E ele disse que chegou num shopping na Angola e ele era o único branco no shopping. Sim. E ele disse que sentiu preconceito nesse sentido. Ele me contando essa história que foi muito diferente para ele, cara. É que, na verdade, o que acontece... acho que é um pouquinho dos dois lados, vamos falar assim. Né? É um pouquinho dos dois lados. Quando a sociedade está acostumada com a maioria. Quando aparece a minoria, o povo fica meio que... O diferente, né? O diferente. Tá, de onde é que esse surgiu?
como é que o que ele fala, o que ele faz. O que as pessoas mais te perguntam? O que aqui as pessoas mais te perguntam da Angola? O que eles querem saber? de Angola? Como é que é a vida lá? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Quando me perguntam, Ismael, estás aqui há quanto tempo? Há 5 anos. Você gosta de Criciúma? É quase já vejo um roteiro, sabe? Aí vem uma série de perguntas. Essa é uma pergunta sequencial, né? Então, tu está há quanto tempo aqui? Gostas daqui? Eu me considero, eu falo assim, eu sou angolano de sangue, mas brasileiro de coração. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, que é angolano, africano, um criciumense já. Ismael Zuzi do Santos Gabriel. É rapidinho, eu já volto aqui no Humanos. Voltei aqui no Humanos Talk Show e vocês já sabem, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV, canal 1953.1 da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos, vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, você vai curtir todos completinhos. Agora você pode também no YouTube e curtir o canal do Ismael Zuzi do Santos Gabriel. Do Santos Gabriel. E qual é o nome do canal? África do jeito que nunca viu. Tá, e qual é o primeiro tema que você tratou no canal? Eu tratei de como surgiu o canal. Esse é o primeiro tema que eu falei. Dessas angústias, dos questionamentos? E dos questionamentos, como é que surgiu o canal. Depois, como era na fase de festiva de Natal, depois, o segundo vídeo, falei sobre Natal. Sobre a cultura do Natal na África e no Angola. Brasil? Angola? Isso, especificamente em Angola. Vocês são muçulmanos, católicos? Não, Angola é maioria católica. Maioria católica? Isso. Existe uma briga religiosa também lá ou não? Não. Lá é tranquilo? Não, lá é tranquilo. O que é problema para Angola? Qual o maior problema de Angola hoje? Hoje em dia, é igual ao Brasil, é a política. Igual, não muda nada? Igual. Corrupção? Igual. É? Igual. Esses dias tem uma grande polêmica sobre a filha do ex-presidente angolano que está sendo acusada ou investigada sobre lavagem de dinheiro e corrupção. Lá tem polícia federal, tipo do Brasil, assim? Como é que é? Não, lá é como se tivesse a polícia... A polícia... vamos chamar assim, polícia federal. É a Polícia Federal da Angola. Isso. E é rígida também ou não? É que ela é controlada totalmente pelo Estado. Aqui é independente, né? A polícia. Não, também aí você controla pelo Estado? É o Estado investigando o Estado? Não, lá como a pessoa que está sendo investigada não faz parte do poder político agora, né? Então não é Estado contra o Estado. Entendi. Ela já foi, daí saiu? Ela foi, vamos chamar assim, ela foi presidente como se fosse da Petrobras. E lá é presidencialismo também? Sim. É voto direto? Como é que funciona? Voto direto e o presidente é que escolhe os deputados. Os deputados não são elegíveis pelo povo. O presidente escolhe os deputados? Isso. Mas é complicado o negócio lá, né? É presidencialismo, né? Então, o presidente que é o chefe máximo de todas as organizações, chamamos assim, estatal. O presidente é intocável na Angola, então? Isso. No Brasil já está um pouquinho já está mais separado aqui no Brasil, né? Os poderes aqui são bem separados. Tá, vem cá, e depois você falou do que no canal? Você começa falando do quê? Daí falei, eu não vou lembrar agora a sequência, porque... Mas você fala do quais os principais temas. O que deu mais polêmica? O que o pessoal mais gostou, que eu senti que o pessoal mais gostou, eu falei sobre os filmes angolanos da Netflix. Né? Falei lá no canal. Tá, agora eu tô curioso, quero saber, vai. Tem os 4 filmes da Netflix, que são africanos, de produção da Netflix. Né? Falei sobre... E não passa no Brasil os filmes? Tem no Brasil? Tem na Netflix. Quais são? Tem Lionheart, que é uma guria que estuda no exterior, que o pai dela é o maior rico, né? O mais rico do país, que é a Nigéria. E ele fica doente. Só que a filha que ela estudava nos Estados Unidos, ela volta para dar continuidade ao mandato do pai na empresa, né? A liderança do pai. Daí ela tem que convencer, vou dar spoiler, né? Isso explode. Quem está vendo o programa, isso explode. Né? Daí ela tem que convencer a liderança, os sócios da empresa, que ela pode comandar a empresa. Né? Esses filmes foram produzidos na Angola?
Não, Não. são da Nigéria. São da Nigéria. Esse filme é da Nigéria. Tá. Né? Ela foi produzida pela Netflix lá da Nigéria. E depois, que mais? Quais os outros? Depois tem deixa eu ver aqui, ai. Não esqueceu? Não, é que deu um branco. Tá. Ai, meu Deus. Esqueci, olha só, esqueci. Uma pessoa questionava por que esses filmes? Pela diferença ou queria saber o que passava lá? Porque o Netflix é diferente lá daqui? Não, é tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. Os filmes é tudo igual. É claro, a dublagem, né? Claro que é diferente. Acho que é só a dublagem que é diferente. A dublagem é boa em Angola? É que é dublagem de Portugal. Daí eles pegam a mesma dublagem. Dublagem de português de Portugal. Isso. Você gosta de filme dublado ou não? Eu sou 50-50. Depende. Eu só gosto de desenho animado dublado. Filme não. Desenho animado eu curto, gosto de ver dublado. Agora filme não dá, cara. Tá, depois, que mais? Você falou do quê? Tá, depois eu falei. Você falou da pobreza, você falou. Dessa questão de pobreza, de que todo mundo acha que a África é pobre. Sim, isso aqui foi das 10 mentiras que as pessoas... As 10 mentiras que as pessoas acham que tem em Angola, África, né? Então vai, qual é a primeira? Que a África é única, né? A África tem 54 países. Então, todo mundo acha que é uma coisa só ali. todo mundo acha que é uma coisa só. Só tem bicho lá. Só tem safari. Leão, safari, isso aí. Então, que tem tribo, é só tribo. É só tribo. Não E tem a África cidade. só se falar uma língua, as pessoas acham isso. Né? Então a África tem mais de 2.000 dialetos. Mas se você pegar o Brasil, cara, quantos dialetos tem? Você já viu um manezinho em Floripa conversando? Aí é sotaque, né? Você consegue entender ele falando? Aí é sotaque, mas lá Mas é dialeto, é língua lá mesmo? mesmo é língua, é dialeto. É diferente mesmo, né? É diferente. E o Varia pessoal- de região a região. E Né? o pessoal não se entende, né? Ninguém sabe Não. falar tudo. Isso, é porque, por exemplo, vamos pegar a capital. A capital e os estados circunvizinhos, né? Vamos falar assim, né? Elas têm o mesmo dialeto, mesma língua, né? Variando, claro, de região a região, dentro daquela mesma região, variando, né? Entendi. Então, é muito diferenciado. O que mais de mentira sobre a África? Deixa eu ver, para além do país, que a África só tem safari. O turismo em África é só safari. Só safari. Vou pra lá. Vou para lá, África, vou ver animal direto. As pessoas me perguntam se eu já vi leão, se eu já vi onça, se eu já vi girafa. No princípio, as pessoas perguntavam isso, mas agora já não. Mas não vai muito longe, Ismael. Eu me lembro uma vez eu conversava com um chinês, Tá. que a gente ia fazer trabalhar numa empresa de importação. Acho que isso faz uns 10 anos. E a única coisa que ele me perguntou, se aqui só tinha carnaval. Exatamente. Isso é a mesma visão que Angola, às vezes, a maioria dos angolanos tem sobre o Brasil também. Que é só festa, Só carnaval. tem festa, futebol, mulher pelada. Só isso. Só isso. Como se fosse ruim também, né? Mas as pessoas acham que passando na rua as pessoas vão se deparar com isso, né? Mas Que andando a mulherada tudo pelada na rua. exatamente. Aqui em que Criciúma. todos os dias tem carnaval. O pessoal te pergunta lá. Não, até que no princípio perguntavam mais, né? Os meus amigos aqui têm um círculo de amigos meio que limitado, né? Então meio que já doutrinei eles, não, beleza, nada. não é assim. Ainda mais lá em Criciúma. Ainda mais em Criciúma. Lá é muito frio, muito quente, cara? Não, Como é que é? tipo, lá só tem 2 estações, diferente daqui. É só verão e inverno? Isso. Mas o inverno é muito frio ou não? Não. Se eu digo assim, se pega os 10 dias de Criciúma, vamos pegar no Google, escreve 10 dias, a temperatura em Criciúma. Tá. Vai aparecer lá 10 dias. Pega temperatura em Luanda, Angola. Pega os 10 dias, vai deparar que Criciúma é mais quente. Criciúma é mais quente? É mais quente e mais frio. Faz a média e tu vai Tá, ver mais quente no verão? no verão e mais frio no inverno. Essa é uma visão também errada que todo mundo tem da África. Parece que o sol lá é maior, é Fala mais quente. África, o pessoal Não, já tô suando, calorão. meio que assim. Mas é totalmente diferente. Totalmente Tá, faz o diferente. seguinte, convida a galera para curtir o seu canal no YouTube, África, África do jeito que nunca viu. do jeito que nunca viu. Vai lá, Tá. convida lá na câmera 1, vai. Câmera 1, tá. Então tá, pessoal. Eu sou o Ismael, né? E eu quero convidá-lo
a procurar lá no YouTube e se inscrever no canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube, né? O canal mais africano que trata a África como ninguém jamais tratou aqui no Brasil, seja em qualquer parte do mundo. Então vai lá, se inscreva, dá um like e comenta, dá sugestão para os próximos vídeos, né? É isso, obrigado. Ismael, obrigado pela presença, que prazer te receber. Eu que agradeço. Prazer ter você comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, hein? Conhecendo ou não sobre outras culturas, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.